Eu quero submeter a Vossa Excelência e aos nossos colegas senadores proposta de inversão de pauta para que nós possamos avaliar requerimento que passo a submeter a Vossa Excelência e à Comissão de Relações Exteriores à luz dessa delicada conjuntura que vive o nosso país e a conexão que isso faz com recentes acontecimentos ligados à política externa que, a meu juízo, demandam por parte do Senado da República e desta comissão especificamente uma providência. Amparado na Constituição de 88, o país enfrenta um legítimo processo de impeachment em curso no Congresso Nacional, com rito chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Lamentavelmente, a presidente da República, Dilma Rousseff, tem promovido campanhas de desinformação junto a governos estrangeiros, organizações internacionais e a imprensa internacional sobre o que ocorre no Brasil, difamando não apenas o nosso país, mas as nossas instituições. Essa postura é incompatível com as atribuições de um presidente da República e, por atentar à soberania nacional, passível de enquadramento como crime de responsabilidade, considerando o artigo 4 e 85 da Constituição Federal. O artigo 4, senhor presidente, de nossa Constituição consagra que a República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios, dentre outros, a independência nacional, a não intervenção. O artigo 85 consagra que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, além, evidentemente, da probidade na administração. No afã de difundir a teoria fantasiosa e farsante de que o processo de impeachment seria um golpe, a presidente da República tenta mobilizar agentes públicos a promoverem uma campanha no exterior contra o país do qual são servidores, senhor presidente. Servidores do Estado brasileiro a serviço de uma campanha difamatória contra o nosso país. Essas ações ocorrem ao arrepio da legislação em vigor relativa ao controle dos atos da administração pública federal e configuram um possível crime de responsabilidade. Um outro crime de responsabilidade, particularmente contra a probidade na administração, nos termos do artigo 4 e 7º e do artigo 9º da Lei 1079, que regula os procedimentos do impedimento de um presidente da República. Um exemplo dessa conduta que requer a investigação que este requerimento pretende inaugurar ocorreu no dia 23 de abril em Quito, senador Fernando Bezerra Coelho, no Equador, durante a reunião da Unasul. Na referida reunião teriam participado do lado brasileiro apenas o ministro chanceler Mauro Vieira e o senhor Marco Aurélio Garcia, chefe da assessoria especial da Presidência da República. Afora as questões relativas à agenda regular da Unasul, teria havido discussões sobre a situação política do Brasil. O secretário-geral da Unasul, Ernesto Samper, teria defendido a tese de que o processo de impeachment representaria uma ameaça à ruptura democrática e afetaria a estabilidade em toda a região de atuação da Unasul. A discussão teria versado sobre carta do senhor Samper aos presidentes e chanceleres dos países membros da Unasul, cujo teor eu passo a anexar, mas é de absoluto conhecimento público. Foi, inclusive, um objeto de uma moção subscrita por 35 senadores, uma moção de repúdio aqui pelo Senado. Na prática, o senhor secretário-geral da Unasul, sem mandato para tal, ele faz uma carta difamando e atentando contra o Estado democrático de direito do nosso país. Estimular que outros países ou organizações internacionais façam um escrutínio do recurso constitucional do impeachment atenta contra os princípios constitucionais da soberania nacional e da não intervenção. Representa uma cessão de soberania e uma capitulação frente à potência estrangeira. Observa-se ainda que a cláusula democrática da Unasul, aprovada em 2010, que embasa a carta do senhor Samper, sequer está em vigor no Brasil
E não podia ser diferente, pois o Congresso Nacional percebeu que o protocolo adicional era um mero instrumento para fazer funcionar a aliança de regimes populistas, autoritários e bolivarianos para se perpetuarem no poder. A iniciativa da presidente Dilma de incentivar esse comportamento por parte do senhor Samper é ainda mais assintosa, considerando-se que a presidência pro tempore da Unasul é atualmente exercida pela Venezuela, cujo governo mantém presos políticos e controla o poder judiciário com mão de ferro. Ademais, o secretário-geral Ernesto Samper é um ex-presidente da Colômbia, que sequer pode circular livremente no exterior em função de acusações que pesam contra ele por vinculações, pasmem, senhores senadores, ao narcotráfico. É com esses interlocutores que autoridades brasileiras urdiram ações para denegrir o Brasil e o fizeram à margem dos canais diplomáticos e sem possibilidade de controle legal e administrativo de suas atividades. Não é admissível que autoridades públicas, sobretudo aquelas investidas da função de representar o Estado brasileiro no exterior, sejam cúmplices de agressões a instituições brasileiras e indiferentes diante do clamor popular em favor de uma saída evidentemente constitucional para um governo que destruiu a economia, arrebentou as contas públicas, trouxe de volta o desemprego e a inflação, além de mergulhar o nosso país numa crise moral sem precedentes. Pelas razões expostas, é que nós conclamamos os nossos pares à aprovação do seguinte requerimento, senhor presidente. Primeiro, requerendo nos termos do artigo 50 da Constituição Federal, combinado com o artigo 90 do Regimento Interno do Senado, seja convocado a prestar esclarecimento nesta Comissão de Relações Exteriores o excelentíssimo senhor ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, acerca da participação de autoridades governamentais brasileiras em reunião da Unasul, realizada em Quito, Equador, no dia 23 de abril último, bem como em contatos com autoridades estrangeiras e funcionários do organismo à margem daquele encontro formal. Requero ainda, senhor presidente, nos termos regimentais, por parte do excelentíssimo senhor ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, resposta às perguntas abaixo, com vistas ao esclarecimento urgente das circunstâncias que teriam rodeado a circulação de carta do secretário-geral da Unasul aos presidentes e chanceleres dos países membros da Unasul, atentatória aos interesses nacionais. Aqui vai, senador Medeiros. Primeiro, que autoridades brasileiras tomaram conhecimento prévio da carta do senhor secretário-geral da Unasul? O Itamaraty teve conhecimento prévio? Quando essas autoridades tomaram conhecimento da carta? Quando essas autoridades tomaram conhecimento da carta e em que circunstância? O teor do texto foi objeto de alguma sondagem prévia junto a autoridades brasileiras? Qual a posição oficial do governo brasileiro, que até aqui não conhecemos, sobre a carta do secretário-geral da Unasul? Que registros oficiais foram feitos de eventuais contatos informais com o secretário-geral da Unasul? E no caso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de não ter havido registro, houve intenção de elidir essas tratativas do devido controle administrativo e legal a que estão sujeitas as atividades dos agentes políticos? Senhor presidente, o quadro é extremamente grave e o posicionamento não apenas da presidente da República, como de funcionários do Estado brasileiro, atentando contra a nossa soberania, a nossa imagem e as nossas instituições mundo afora, senhor presidente, nos remete à decisão da Comissão de Relações Exteriores do Senado não se acovardar diante desses quadros e pedir um urgente posicionamento do governo brasileiro acerca dessas manifestações, que submeto a Vossa Excelência e, naturalmente, às senhoras e aos senhores senadores, com quem compartilho da presença aqui na Comissão de Relações Exteriores. São essas as providências que julgo inadiáveis que esta comissão possa tomar, sinalizando para os brasileiros que nós não estamos aqui nos apequenando
diante desse quadro em que nós precisamos, a todo momento, reafirmarmos o quanto está normal e equilibrado o nosso Estado democrático de direito e, portanto, as nossas instituições funcionando absolutamente, plenamente, inclusive o Senado da República. Muito obrigado.